Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao seu canal de matemática focado em concurso público e raciocínio lógico. Nós estamos aí, pessoal, com o concurso do INSS agora. Eu vou puxar todas as aulas, o curso completo aí para a galera que vai tentar o concurso do INSS e também para a galera que vai tentar aí o concurso da Caixa. Eu vou estar postando as aulas, tá certo? Então, em geral, aqueles concursos mais relevantes que estiverem ocorrendo aí no nosso país, eu sempre vou estar postando as aulas focadas aí, tá certo, gente? Então, antes de tudo, agradecer a todas as pessoas que vêm compartilhando e curtindo o nosso canal. Muito obrigado mesmo quem comenta. São graças a essas pessoas que a gente consegue estar realizando aí o nosso trabalho, tá certo, gente? Porque eu não tenho condição de estar podendo fazer essa divulgação, então vocês que compartilham que fazem essa divulgação do canal. Então, muito obrigado mesmo, tá? E a gente está aí com o seguinte: eu vou dar a teoria da parte de INSS, principalmente essa parte de raciocínio lógico aí, que muita gente tem complicação, acha complicado na verdade. E também aí a gente está com questões CESP, FCC, que são as provas que caíram dos últimos concursos aí do INSS, tá bom? Então depois eu também vou postar mais aulas, até mesmo sobre esse assunto, para quem ainda está muito no início, tá, desse assunto, vai perceber que vai ter um pouco de dificuldade para acompanhar essas aulas aí, tá bom? Então depois eu posso postar aulas mais passo a passo. Então bora lá, gente, vamos começar. A gente tem o seguinte aí, ó, o que vem a ser raciocínio lógico, tá? Então vamos lá entender o assunto. Tudo é baseado nisso aqui, ó, proposição, ok? O que é uma proposição? Proposição é uma sentença que você pode dizer que é verdadeiro ou falso, tá? Por exemplo, o sol é amarelo. Eu posso afirmar se é verdadeiro ou falso. O cachorro é branco. Eu posso afirmar se é verdadeiro ou falso. Então, toda sentença que você possa dizer que é verdadeiro ou falso é uma proposição. A partir do momento que você tem uma proposição A e junto a uma proposição B, entre elas eu vou ter que ter um elo ligador aqui, tá? Um e ou um ou, certo? Ou um se, então. Se A, então B, ou então um se, somente se. A, se, somente se, B. Então essas aqui são os elementos aí que vocês têm que saber bem, os conectores aí, os conectivos, se, somente se, tá certo? Então, por exemplo, na lógica a gente precisa dizer se a sentença ela é verdadeira ou falsa. Para isso eu dependo de saber a valoração de cada uma das proposições, tá? Sabendo se as proposições são verdadeiras ou falsas, a gente tem aí se a sentença ela é verdadeira ou falsa, tá? Para isso a gente monta uma tabela para fazer isso. Então, por exemplo, já quando tiver aqui o conectivo E, ela sempre vai ser verdadeira quando as duas forem verdades. Então, ó, o E vai ser verdadeiro quando a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Isso aqui dá verdadeiro. Todos os outros casos vão ser falsos. Já o ou é o contrário. O ou só vai ter um caso de falso quando os dois são falsos. Vou ter verdadeiro aqui. Então, quando os dois forem falsos, você tem que o ou vai ser falso. Todos os outros casos ali é verdadeiro. Isso no ou normal, certo? No ou excludente muda um pouco. O ou excludente vai ser falso quando os dois for falso e também quando os dois forem verdadeiros, certo? Então, quando os dois forem verdadeiros, isso aqui também dá falso, certo? Já no se, então, você vai ter que os dois vão ser aí falsos, na verdade vai dar falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Aí isso aqui dá falso, tá certo? E no se, somente se, tá aqui um tracinho, no se, somente se, você tem aí que vai dar verdadeiro se os dois forem iguais, tá? Então, se somente se é esse símbolo, tá? Se os dois forem iguais, dá verdadeiro.
Se a primeira sentença é verdadeira, a segunda é verdadeira, se a primeira é falsa, a segunda é falsa, isso dá verdadeiro. O resto das sentenças dá falso, tá? Como você tem apenas duas proposições, duas sentenças, certo? Formando duas proposições formando a sentença composta, então você tem 4 possibilidades, tá? Como assim? Vamos montar só uma tabela aqui para vocês verem como é que funciona isso aqui, tá? Então vou fazer uma aqui só para entender direitinho. Então digamos aqui, porque são todas as possibilidades que você tem. Quais são as possibilidades que eu tenho, tendo aí duas sentenças formando a minha proposição? Então, vamos dizer que aqui é A, aqui é B, e vamos dizer que aqui é um A. Vou usar o I mesmo, o símbolo do I é esse, tá? I, B. Desculpa, o OU. Esse aqui é o símbolo do OU. A ou B. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte. 1, 2, 3... mais um aqui, 4, certo? Então aqui o que vai acontecer, gente? Deixa eu botar aqui mais bonitinho, que isso aqui ficou muito feio. Vou fazer um mais bonito aqui. Só um instante. Só para não ficar tão feio. Isso aqui é coisa rápida. Então o que vai acontecer aí? Ó, vou pegar outra aqui. Então, aqui eu acho que já está ok. Ó. Aí a gente tem o seguinte, vamos botar aqui duas proposições, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui uma proposição A, uma proposição B, e eu vou botar aqui A e B. Pronto, A e B. O que acontece? Dependendo dos valores que eu tiver aqui para A e B, eu vou ter um resultado final. Por exemplo, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, no final eu sei que dá verdade. É o único caso que dá verdade. Por quê? Porque é como se fosse assim. Vou fazer uma sentença qualquer encaixando aí nesse caso de A e B. Marcos vê o sol e olha a nuvem, certo? Então, ó, tá aqui duas sentenças. Marcos vê o sol e a outra olha a nuvem. Conectivo E, ó, que é representado por esse símbolo, tá? Tá aqui. Então, para essa sentença toda ser verdadeira, tanto isso aqui precisa ser verdade, como isso aqui também precisa ser verdade. Se uma das duas for falsa ou as duas for falsas, isso aqui dá falso. Então, é baseado nisso que a gente faz isso aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se uma for falsa e a outra for verdadeira, que é outra possibilidade que pode acontecer, isso aqui vai dar o quê? Vai dar falso, certo? Se uma for falsa e a outra também for falsa, isso aqui também dá falso. E a outra possibilidade que eu tenho é de uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Isso aqui dá falso, tá? Não sei porque eu botei verdadeira ali, desculpa. Mas, ó, se uma for falsa e a outra for falsa, também dá falso. Então, nota que só um caso que isso aí dá verdadeiro, ok? E olha quantas possibilidades eu tenho. Então, se você tiver uma sentença composta com duas proposições, quantas possibilidades você vai ter? 4. E se for 3 proposições, você tem quantas possibilidades na tabela verdade? 8. E se for 4 proposições, você tem quantas possibilidades? 16. Como é que eu sei a quantidade de possibilidades?
é só você pegar o 2 e elevar o número de proposições que está formando a sentença. Por exemplo, aqui não são 2, então é 2 elevado a 2 que dá 4. Se for 3, é 2 elevado a 3 que dá 8. A fórmula geral é essa, ó, 2 elevado a n, tá certo? Então sempre vai ser assim, 2 elevado a n, onde n é o número de sentenças que estão formando a proposição, tá? Então basicamente, pessoal, o que vocês precisam saber é isso, tá? Também saber as negações das sentenças, deixa eu botar aqui, as negações. Se você tiver as sentenças aí, como negar, tá? Por exemplo, se você tiver aqui A e B, como é que eu nego A e B? A negação de A e B vai ser o que? Vai ser não, esse aqui é o símbolo do não, não A ou não B, tá certo? Então, eu já neguei isso aqui. Já a negação do ou é o contrário da do e, tá certo? Vai ser não A e não B. Então, aqui é a negação. A e B são sentenças quaisquer, tá? Falando de uma forma genérica aqui. Aí tem a negação do ou excludente, tá? O que é o ou excludente, gente? Esse ou excludente é o ou que não pode ser os dois verdadeiros, tá certo? Não pode, é o ou que exclui. Por exemplo, Marcos está comendo. Marcos está comendo. Vamos lá, Marcos está assoviando e chupando cana, ou chupando cana, certo? Então tem que ser um ou outro, os dois não podem ser verdadeiros, dá falso, tá bom? Então, ó, A ou B excludente, a negação vai ser essa aqui, ó. A, se somente se B, ok? Essa é a negação. Isso aqui é mais realmente decorar mesmo, para lembrar, tá bom? Então, ó, é bom que aqui, ó, se esse é negação desse, esse também vai ser negação desse. Então, se você quiser saber a negação desse, ó, já fica fácil de decorar. É o A excludente B, ok? E o único que você vai precisar mesmo aprender, porque um é o contrário do outro, vocês devem ter percebido. Então, ó, A implica B, certo? Esse aqui é o único assim mesmo que você vai precisar lembrar, que vai ser o que? A e não B. Ok? Essa é a negação. Então, basicamente, são essas coisas aí que vocês precisam saber. Lembrar aí, tá certo, gente? Do que é uma proposição, tabela verdade. Isso aqui eu posso fazer umas aulas só focando em cada uma dessas partes aqui mais à frente, tá bom? Isso aqui é mais para a gente resolver esses exercícios aí da banca dos últimos concursos. Então, bora lá para os exercícios. Aí a gente tem o seguinte, ó. Observem aí que a gente vai ter o seguinte. Aí foi uma questão da Fundação Carlos Chagas, e ele coloca assim: abaixo estão listados 5 proposições a respeito de Maria, Luiz, Paulo e Raul, sendo que entre parênteses estão indicados se a proposição é verdadeira ou falsa. Então, gente, é bom que vocês vejam esse exercício para vocês não ficarem com tanto medo assim da prova, porque não é difícil. Olha só, Maria tem 20 anos de idade, Luiz é marido de Maria, Paula é irmã caçula de Maria, Raul é filho natural de Luiz, Luiz já foi casado 2 vezes. Então, tá aí as informações e a valoração de cada um. Das informações do enunciado, é correto afirmar que... Então, ele quer saber o que é correto afirmar. Paula é tia de Raul? Aí eu vejo, será? Bem, Paula é irmã caçula de Maria. Aí Maria, Luiz é marido de Maria. Então, Paula é irmã de Maria e Luiz é irmão de Maria. Aí está perguntando se Paula é tia de Raul. Raul é filho natural de Luiz, né? Então, se Raul é filho de Luiz e Luiz é marido de Maria e Maria é irmã de Paula, eu posso pensar que é tia. Mas quem disse que Raul é filho em relação a Maria? Porque ó, tem aí que Luiz já foi casado 2 vezes, né? Então, a gente vê que essa sentença aí, ela não necessariamente é verdadeira, tá? Agora, ó, observa só essa aqui, ó. Luiz é mais velho do que Maria e tem aqui, ó, Raul é mais novo do que Luiz. Então, ó, vamos lá. Luiz é mais velho do que Maria e Raul é mais novo do que Luiz. Olha o que ele diz aqui, ó. Raul é filho de quem? De Luiz. Se Raul é filho de Luiz, isso aqui é verdadeiro, tá?
Note que aqui ainda era falsa. Raul é filho natural de Luiz. Se Raul é filho natural de Luiz, com certeza ele é mais novo que Luiz. Aí não tem para onde correr, né? Então a resposta é letra D. Se ele é filho, tem que ser mais novo. Não tem como você ser mais velho que seu pai, né? Então a resposta correta é a letra D, tá? Questão muito fácil. Vamos lá para a próxima. Então aí são as questões CESP. E as questões CESP, elas têm a característica de perguntar se é correto ou falso. Eles dão um texto em geral, um textozinho, e eles fazem várias perguntas com relação a esse texto. Na verdade, eles afirmam várias coisas, você tem que dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admitem ambos os julgamentos. A esse respeito, considere que a represente a proposição simples. É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. E que B represente a proposição simples. É permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Considerando a proposição A e B acima, julgue os itens subsequentes. Com respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal e as regras inerentes ao raciocínio lógico. Então, eles deram duas sentenças A e B aí, né? Dá para ver claramente que A é verdadeiro, né? A é verdadeira. Já a B é falsa, né? Porque B fala assim, é permitido ao servidor que preste atendimento ao público solicitar que procure ajuda financeira, né? Então, acho que dos que procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Então, isso aí dá para ver que é falso, né? É permitido ao servidor que preste atendimento ao público solicitados que o procuram ajuda financeira? Não, né? Isso aí não está certo. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, A é V e B é F. Então, o que acontece aí? Sabe-se que uma proposição na forma ou A ou B tem valor falso quando A e B são ambos falsos. Nos demais casos, a proposição é verdadeira. Então, ele informou para você isso, ele deu, né? Ele nem cobrou que você soubesse, ele disse aí no enunciado. Então, portanto, a proposição composta ou A ou B, em que A e B são proposições referidas acima, é verdadeira? Bem, muito simples, né, gente? Por quê? Olha como as questões são fáceis, gente. A eu sei que é verdadeiro, B a gente sabe que é falso. Aí ele diz aqui o seguinte, ó, ou A ou B tem valor lógico falso quando A e B ambos são falsos. Nos demais casos, a proposição é verdadeira. Ambos são falsos? Não. Então, nos demais casos, é o que? Verdadeiro. Então, isso aqui é o que? Verdadeiro. E ele disse o que? Em que A e B são proposições referidas acima, é verdadeira. Então, tá certo, correto. Você marca o C, tá certo? Sem medo de ser feliz. Já acabou a questão. Então, veja que é bem simples, tá certo? É bom que vocês já vão perdendo um pouco o medo aí desse tipo de questão. Se você ainda não entende bem o conteúdo, está começando agora, depois eu vou botar umas aulas bem básicas aí de raciocínio lógico, tá bom? Eu vou botar logo o curso completo primeiro disso aqui, do concurso, e depois eu faço aí as aulas bem básicas. Então, ó, a proposição composta se A, então B, é necessariamente verdadeira. Então, ó, A, então B é isso aqui. Eu sei que essa primeira aqui a gente viu que é verdadeira, e a segunda a gente viu que ela é falsa, não é? E ela disse, é necessariamente verdadeira? Não, porque na implicação só existe um caso de ser falso, que é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, nesse caso aqui está errado, tá bom? Já acabou. Já fizemos outra questão. Então, veja que até é diferente de matemática. Matemática a gente estaria fazendo cálculo aqui. Aqui não, aqui já automaticamente já foi, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Representa-se por não A a proposição composta que é a negação da proposição A. Isto é, não A é falso quando A é verdadeiro. E não A é verdadeiro quando A é falso. Desse modo, as proposições não A e não B, se A então B, têm valores lógicos iguais. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aí? Desse modo, a proposições se não A, então não B, e se A, então B, têm valores lógicos iguais. Então, ele está dando a negação aí de não A e não B, né? Ele dá aí a negação de não A e não B. Ele diz que tem valor lógico igual a se A,
então B. Será que isso é verdadeiro? Se não A, então não B? Qual vai ser a negação aí? Vamos botar aqui para a gente ver. Ó. A, eu tenho aqui B, né? Se A, então B, tem valores lógicos iguais. Se não A, então não B. Ora, a negação disso aqui a gente já viu qual é. A negação aqui vai ser o que? A e não B, tá certo? Essa é a negação. Mas aí está falando que isso aqui tem valores lógicos iguais. Se tiver na dúvida, você pode construir a tabela verdade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque aí a gente já fala aí de equivalência, tá certo? Então vamos ver aí equivalência. Quando é que a gente vai ter aí duas sentenças equivalentes? Quando a tabela verdade das duas são iguais, tá? Então se a tabela verdade for igual, a gente pode dizer que elas são equivalentes. Então vamos dar uma olhada aí. Deixa eu só botar aqui rapidinho. Opa. Só um instante. Deixa aqui. Então a gente monta a tabela verdade das duas. Se a tabela verdade das duas der igual, que elas são equivalentes. Se não, elas não são, tá? Deixa eu botar aqui. Pronto, então, ó, vamos lá. Aqui as duas sentenças que a gente vai pegar. Vamos pegar aqui A, aqui B, tá certo? São as sentenças. Deixa eu apagar isso aqui, que a gente fica com mais espaço. A e B, e a sentença aí no caso vai ser qual? A sentença aí vai ser uma A implica B, e a outra ele está dizendo o que? Desse modo as proposições, se não A e não B, e se A, então B tem valores iguais. Então, ó, se não A e não B. Não, se não A, então não B. Então, deixa eu apagar esse aqui. A sentença é: se não A, então não B. Se não A, então não B. Pronto, essas são as sentenças. Se não A, então não B. Então ele quer saber se tem valores lógicos iguais. Então você vai atribuindo aqui, ó, na tabela verdade. Vamos botar que os dois são verdadeiros. Quando os dois são verdadeiros, para isso aqui dá verdade. A gente viu que isso aqui só tem um caso de falso, que é quando a primeira é verdadeira e a última é falsa, que dá falso. Já aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu tiver verdade, verdade, aqui vai dar como se fosse falso e falso, porque o contrário é o não. Falso e falso também dá verdadeiro. Então tá ok, né? Agora aqui, verdadeiro e falso. Como é que fica aqui? Fica falso e verdadeiro, né? Nesse caso, falso e verdadeiro para implicação dá o quê? Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Então notem que a tabela já destoou aqui, tá certo? Então não são iguais. Se você quiser continuar fazendo aí a verificação, você vai ter, por exemplo, falso e verdadeiro. No caso do falso e verdadeiro, aqui é verdadeiro, e aqui vai inverter. Falso e verdadeiro vai virar verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso aqui dá falso. E no caso dos dois falsos, aqui os dois falsos é verdade, aqui seria os dois falsos virando os dois verdadeiros, que dá verdade. Então a gente tem que as tabelas não são iguais, tá? Então elas não são equivalentes. Quando você quiser ver se duas sentenças são equivalentes, você simplesmente monta a tabela verdade das duas e aplica aí as possibilidades. Como são duas sentenças, você tem 4 possibilidades, aplique e vê se elas são verdadeiras ou não, tá certo? Então basicamente é isso, pessoal. A gente não tem mais questões aí.
tá? Depois eu vou estar postando mais aulas focadas aí no concurso, aí foram questões da CESP. Qualquer coisa me envia seu comentário, sua dúvida. Eu agradeço bastante por você ter assistido. Muito obrigado mesmo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera.